Mês de julho agora, a gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos abalados. Isso porque a gente tem vivido num mundo bastante virtual, onde os relacionamentos eles têm acontecido muito mais por Facebook, Instagram, WhatsApp e essas coisas. A gente tem medido a nossa capacidade de relação, de amizade, de vínculos, por quantidade de seguidores nas redes sociais, e quando a gente coloca alguma coisa na rede social, a quantidade de pessoas que curtem e aprovam e assim por diante. A verdade é que isso continua sendo virtual, não é real. E a realidade é outra totalmente diferente. Sempre, e o que a gente tem que ter na mente, relembrando sempre, é que todo relacionamento gera intimidade, e toda intimidade gera conflito. O tempo sempre traz desgaste. Eu estava sentado ali atrás, bebendo um pouco de água, e estava recordando, falei, cara, quando eu comecei a minha vida pastoral, eu falava em 3 encontros no Morumbi, e cantava nos 3, e a minha garganta estava ótima. Hoje, eu falo no primeiro da manhã e tenho que cuidar quando eu estou cantando, porque senão a garganta vai embora. Por quê? Porque eu estou ficando mais velho e as coisas já não estão mais funcionando como funcionava antes. Pastor Adi Veloso que dizia, estou chegando numa fase onde tudo dói, o que não dói não funciona. Se ligou? Brincadeira, vamos lá. A Pri que não gosta, né? A Pri não tem filtro nenhum, né? A Pri falou que eu vou tentar melhorar. Pri. O fato é que a gente olha para todo relacionamento que gera intimidade, e toda intimidade ela gera conflito. O que nós temos que entender é que para ser gente grande, para ser maduro, é fundamental aprender a administrar os conflitos e não trocar o relacionamento. E eu vejo que hoje em dia a troca de relacionamento está muito fácil. O homem ou a mulher cansaram da relação por causa do inúmero conflitos existentes, eles trocam o relacionamento. Dentro do grupo pequeno, você começa a ter um pouco de discórdia, você troca de grupo pequeno. Você faz parte de um grupo de amigos e um grupo no WhatsApp ou no Facebook, e de repente você está ali em discórdia, você troca de grupo. Porque é muito mais fácil trocar o relacionamento do que aprender a administrar o conflito. Só que a Bíblia nos chama a ser gente grande. Antes eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Significa que relacionamento é para gente grande. E a gente tem vivido de fato um momento e uma situação onde os relacionamentos têm se tornado a likes, a seguidores, mas não tem existido o aprofundar na relação, o perseverar na relação e o resolver os conflitos que nos afastam desta relação. Portanto, eu quero pensar com vocês um pouco hoje no conceito de relacionamentos abalados. Agora, quando você abre o texto em Mateus 5, de 11 a 12, Jesus sentou no alto do monte, começou a ensinar os seus discípulos que estavam ali perto deles, e uma multidão que estava mais próxima ouvia o que Jesus ensinava, e ele dizia o seguinte: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Ele diz: felizes, felizes. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesse texto a gente pode tirar algumas coisas. A primeira característica que esse texto apresenta é que vida cristã, ela tem sofrimento.
ela agrega o conceito de sofrimento. O viver a Cristo é ter a certeza de que nós enfrentaremos dificuldades e problemas. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, o perseguirem e se levantarem, e aí vai por adiante. Bem-aventurado, felizes vocês serão quando por minha causa vocês passarem por algum tipo de sofrimento. O fato é que sofrimento é uma realidade da vida cristã. O que nós temos que entender é que nós estávamos como dentro de um caldeirão, aonde nós éramos mexidos naquele caldeirão. Já mexeu um caldeirão e você está lá girando, 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 de repente você vai girar o contrário. Na hora que você gira o contrário, gera toda aquela resistência do líquido e parece que não vai para frente. Nós estávamos vivendo de acordo com os padrões deste mundo, com as inclinações da nossa carne e o próprio empurrar do diabo, que significa que nós estávamos na mesma direção de tudo. De repente Jesus Cristo entrou na nossa vida, e quando Ele entrou na nossa vida, nós passamos a ter que enfrentar tudo. As crises interiores e a vontade de estar cada vez mais distante do próprio Deus, a rebeldia, o pecado, a transgressão. Nós tivemos que enfrentar agora os valores deste mundo, da sociedade em que nós estamos inseridos, e antes a gente estava no mesmo fluxo que o diabo, e agora a gente está contrário a ele. Significa que a vida cristã, ela agrega sim uma questão de sofrimento, de dificuldade, de complicação. Por isso ser cristão é ter isso tão claro na cabeça e entender que daqui para frente tudo vai ser diferente. E nós vamos passar por essas lutas e essas dificuldades. Não tem como. A diferença é com quem nós estamos passando. O próprio mestre disse que quando nós estivéssemos andando pelo vale da sombra da morte, a gente não precisaria ter medo de coisa alguma, porque Ele estaria conosco. Significa que, por mais difícil que seja, nós não estamos passando sozinhos. Antes, nós íamos numa direção, e por mais que todo mundo estivesse indo naquela direção, nós estávamos sozinhos. Agora não. Jesus Cristo está conosco. Portanto, tem sofrimento sim. Não é entender que aceitei a Jesus Cristo, vivo num mar de rosas. Isso é loucura. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, então me siga. O discipulado é uma vida de sofrimento. A segunda coisa é que a vida cristã, ela tem relacionamento, ela é fundamentada em relacionamento. Na verdade, a vida cristã, ela é feita para relacionamentos. Quando nós nos convertemos a Deus, quando nós nos convertemos a Cristo, logo nós estamos e somos convertidos ao próximo. Nós paramos de olhar para nós mesmos e a partir de agora, nós passamos a olhar para o próximo. Nós aprendemos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo da mesma forma como nós nos amamos, é amar a Deus e o próximo como a nós. Significa que se eu quero entender que se eu estou ou não crescendo com Deus, eu preciso olhar para os meus relacionamentos e enxergar se nos meus relacionamentos eu tenho amado mais ou amado menos. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu amarei o meu próximo. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu me entregarei ao próximo, porque isso faz parte do cristianismo. A vida cristã, ela é sem dúvida nenhuma pontuada em sofrimento, e ela é sem dúvida nenhuma pontuada em relacionamentos. Eu me converto para o próximo. Agora, a vida cristã também tem desapontamentos nos relacionamentos. Isso a gente tem que olhar. E sabe o que eu acho bacana? Você pega Atos 1, 2 e 3, os 3 primeiros capítulos do livro de Atos.
a igreja crescendo numa velocidade absurda. Num dia, 3.000 homens se convertem, e eles perseveram na doutrina dos apóstolos, eles repartem o pão de casa em casa, eles vendem o que têm para suprir as necessidades dos outros. Logo no início dos 3 primeiros capítulos do livro de Atos, vem aquela explosão do crescimento da igreja, incrível. Nos próximos capítulos você vê crises de relacionamento. Pedro chama a igreja e diz: escuta, nós estamos gastando muito tempo aqui, porque as viúvas deste grupo aqui estão reclamando da cesta básica que estão ganhando, porque elas dizem que as viúvas deste grupo aqui estão recebendo uma cesta básica, onde o arroz é tio João, e enquanto delas é tio Akira. Estão reclamando aqui. Estão reclamando da qualidade do arroz. Logo depois, os discípulos vendendo tudo o que tem e trazendo para a igreja, um casal vira e diz: vamos vender o nosso terreno e vamos dar uma de espiritual, chegar lá dizendo que a gente está trazendo a oferta do terreno inteiro. E na verdade a gente se entrega só meio valor. Crise de relacionamento. As perseguições à igreja, a tal ponto que promoveu um êxodo, um sair de Jerusalém, porque se eles continuassem ali, eles seriam mortos. Você vai ver crises de relacionamento. Significa que não tem como a gente viver uma vida cristã onde os relacionamentos também não entrem em conflitos e em confronto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito, e a maturidade exige aprender a gerir e administrar os relacionamentos, os conflitos, para que os relacionamentos sejam bem-sucedidos. Por isso não tem como ser cristão e achar que eu vou viver num mar de rosas. Você não vai viver. As lutas irão aparecer. E não tem como ser cristão e achar que as lutas vão aparecer, mas eu vou viver só de relacionamentos. Você vai viver de relacionamentos. Entretanto, nos relacionamentos aparecerão desapontamentos. Aparecerão. E é impressionante como as redes sociais têm destacado os desapontamentos de relacionamentos. E o que eu acho interessante é que tem gente que não tem nem amizade com a pessoa, mas porque a pessoa se posicionou de tal maneira, o sujeito é crucificado na rede social por aquela pessoa. Você fala, cara, está tudo errado. E ainda mais, o que eu digo é, se nós seremos conhecidos pelo amor, a rede social deveria ser para nós a maior ferramenta de demonstração de amor. Coisa que as redes sociais têm se destacado como um painel frontal de igreja apresentando ódio entre os irmãos. Estamos errados. Então a gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. A gente precisa se tornar forte. Agora, quero pensar num tema específico. O que fazer quando sou acusado? Quando alguém levanta algo contra mim e diz coisas que pode ser que eu concorde ou não. Entretanto, eu fico totalmente chateado com aquilo que aquela pessoa está dizendo. Quantos nesse salão já foram acusados por um grupo, por uma pessoa ou por alguém? Quantos já tiveram um momento assim? Levante a sua mão bem alto. 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 Alto mesmo. Segura. Eu só fiz isso para... Não tem nada de especial, só para fazer mesmo. Na hora que eu pedi para você ficar, me deu na cabeça de pedir isso. Só fiz por isso mesmo. Agora, o que fazer quando sou acusado? Queria pensar em 3 possíveis situações em relação àquilo que dizem a nosso respeito. A primeira coisa é pura verdade. O que estão falando é pura
verdade. Olha para a pessoa e diga: é pura verdade. Aponta o dedo assim, fala assim: é pura, vai, aproveita, é pura verdade o que estão falando a seu respeito. Não é para apontar para mim, eu sei que é pura verdade, mas aproveita, aponta para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, é pura verdade o que estão falando a seu respeito. É pura verdade. Veja o texto de 1 João 1:8, de 8 a 10, que diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Significa que a possibilidade de nós estarmos em pecado é grande. Que a possibilidade de aquilo que estão falando a nosso respeito ser algo verdadeiro ou não, é uma possibilidade, porque se estão falando algo que fiz e o que fiz é errado, a possibilidade de eu estar errado, ela é plausível. Porque eu sou um sujeito, eu sou uma pessoa que estou tendencioso ou tenho a capacidade de errar, isso é fato. O ser cristão não me torna uma pessoa qualificada a não pecar mais. Pelo contrário, o ser cristão me dá a capacidade de vencer o pecado. Entretanto, o ser cristão me faz lutar contra o pecado. Lembra de Romanos 5 e 6, o final de capítulo 5, o começo do capítulo 6, quando nós gostamos muito do texto, quando Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que aonde teve pecado, a graça de Deus foi muito maior. E isso para nós é uma coisa bacana, que nos impulsiona, que nos faz viver cheios de esperança, porque Deus não leva em consideração aquilo que fizemos. O que Deus leva em consideração é o amor que Ele tem por nós, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus sempre será maior na nossa vida do que aquilo que nós cometemos, sempre. Entretanto, o que eu digo sempre é que quando Paulo escreveu essa carta, ele disse: eu tenho convicção absoluta que estas minhas palavras chegarão no Brasil, e aqueles brasileiros farão a seguinte lógica: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que a graça sempre será maior que o meu pecado. Portanto, como brasileiro que somos, se abundou, superabundou, se eu fizer mais pecados ainda, maior ainda será a graça. Se onde abundou, superabundou, significa que se aonde superabundar de pecado, transbundará de graça. Então o negócio é pecar pra caramba, porque a graça sempre será maior. E aí Paulo diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? Paulo, pensando a respeito de nós brasileiros, ele diz: de maneira nenhuma. Vocês que morreram para o pecado. Logo depois ele diz: não deixem dominar no seu corpo mortal o pecado. Pecado é algo que nós vamos ter que lutar contra. Pecado é algo que a gente vai ter que tirar da nossa vida. Pecado é algo que a gente vai ter que deixar de cometer, porque Cristo na cruz nos deu a vitória sobre o pecado. Significa que Cristo na cruz nos deu a capacidade de vencer o pecado. Portanto, o que eu e você precisamos entender é que a possibilidade de ser um erro nosso é fato. Talvez seja algo que eu saiba que é errado, e talvez seja algo que eu não saiba que é errado. Eu lembro de um dia que eu fui eu estava comprando o ticket do cinema no Totem, e vieram duas meninas e falaram assim: tio, você compra para mim? Porque aí ela explicou alguma coisa lá, e eu falei: tá bom, eu compro. Comprei os ingressos e entreguei para ela. Assim que eu entreguei para ela, saíram, o Pedro chegou para mim e falou assim: pai, eu não acredito que você fez isso. Eu falei: por quê, Pedro? Fiz uma boa ação. Disse: não, elas não podiam comprar aquele ingresso, acho que por causa da idade, alguma coisa assim. Na hora, bateu, eu falei: caramba, errei.
jamais poderia ter comprado. Jamais. Tem pecado que a gente sabe que está fazendo e não pode. Por exemplo, desde o dia 18 de janeiro eu não dirijo, porque a minha carta está cassada. Desde o dia 18 de janeiro. Odeio essa situação que eu estou vivendo. Detesto aquele radar na entrada da cidade. Eu passo naquele radar, é uma coisa, não é uma pessoa, então é uma coisa. Eu posso amaldiçoar. Eu amaldiçoo até a 4ª geração do radar, que os seus filhos radar sofram muito na sua mão. Agora, eu não dirijo mais carro desde o dia 18 de janeiro. Esta semana, se Deus quiser, vai ser julgado. Mas o que eu estou pensando, hoje o Pedro falou, pai, estou atrasado, tira o carro. Eu falei, eu não tenho carteira, filho, não posso dirigir. Não tenho, cara, minha carta foi cassada. Eu falei assim, é algo que eu não posso. Se é algo que eu não posso, eu não vou fazer. Eu não tenho direito a fazer. É algo que eu não posso. Portanto, o texto está dizendo que nós não podemos afirmar que não temos cometido pecado, porque nós lutamos contra nós mesmos o tempo todo. E às vezes, nós recebemos uma acusação e é pura verdade o que estão falando. E se é pura verdade o que estão falando, eu tenho que tratar da maneira como eu tenho que tratar. Eu confesso o meu pecado a Deus. E Ele, Deus, é fiel e justo para fazer 2 coisas. Perdoar o pecado significa que a minha relação com Ele, Ele corrige. A minha relação com Ele, Ele acerta, porque pecado eu peco contra Deus. Eu quebro o meu vínculo com Deus, eu me torno rebelde em relação a Deus. Então a minha relação com Ele, Ele perdoa. E Ele é o único que pode dizer, os teus pecados estão perdoados, vai embora e não peques mais. Portanto, eu corrijo a minha vida e Ele é capaz de purificar toda a injustiça que eu cometi contra alguém. Deus pega para si a responsabilidade da correção. É com Deus que eu tenho que tratar. Se estão falando algo a respeito de você, se estão falando algo contra você, e é pura verdade, trate este pecado o mais rápido possível. Trate este pecado o mais rápido possível. A segunda coisa é que se é pura verdade, pode ser pura maldade. As pessoas estão falando porque são mal mesmo, elas são do demônio. Você vai falar assim, cara, eu não suporto essas coisas. Por que está falando isso? Porque é maldade. Porque é maldade, porque você fez algo contra ela e ela não gostou e ela foi com a sua cara. Porque você está olhando para ela e ela não gosta de você, e quando ela não gosta de você, o negócio dela não é só simplesmente ter você distante, mas é destruir você. Uma das coisas que eu tenho visto no nosso cenário político é a pura maldade que está instaurada, porque não é simplesmente uma questão de ideologia. Eu não acredito no que você acredita, pronto, mas a gente pode caminhar juntos. É uma questão que está indo além da ideologia. Eu não acredito no que você acredita, então o que eu vou fazer é te destruir a tal ponto que você não vai existir mais. Eu não quero que você faça mais nada na face da terra. E isso a gente pode ver no cenário tanto nacional, como se a gente chegar aqui, a gente vai perceber também no nosso meio. Você vai ver pastores que antigamente defendiam uma determinada coisa, e porque a multidão não vai a favor desse pastor, o que se tornou clássico hoje é fritar o sujeito em cadeia nacional. Você diz, escuta, por que isso? Por causa de uma ideologia? Por causa de uma prática, de uma crença, e eu vou fritar você? É pelo amor que nós seremos conhecidos. Entretanto, como é que nós nos posicionamos quando alguém está com uma pura maldade contra nós? Primeiro, descanse em Deus.
Descanse em Deus. Eu gosto muito desse texto de 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7 que diz: é justo da parte de Deus, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Tenho certeza que você vai pegar esse texto agora, você vai grifar na sua Bíblia, amanhã você vai escrevê-lo e vai colocar na geladeira como descanso de tela do seu micro, como pano de fundo do seu micro, e você vai dizer: eu tenho um Deus que vai retribuir tudo aquilo de mal que estão fazendo para comigo. Portanto, você vai olhar para sua sogra e vai dizer: aguarde, aguarde, o que é seu está por vir. Você vai olhar para o seu vizinho e vai dizer: aguarde, porque você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou filho do Deus Altíssimo, o Deus que vai retribuir com tribulação os que estão me causando tribulação. Aguarde. Primeiro, esse texto nos gera muito temor, porque ele começa dizendo: é justo da parte de Deus. É justo da parte de Deus. Significa que Deus pratica a justiça e que Ele vai em prol do que é correto. E eu tenho um medo desgraçado de pedir a Deus retribuição para os outros, porque eu sei que se Ele é justo lá, Ele também é justo aqui. Então o temor se instaura quando eu digo: Deus, me ajuda a olhar a pura verdade do meu pecado e a tratar o meu pecado. Ajuda a me corrigir primeiro do que querer corrigir aqueles que estão contra mim. Me ajuda a ser a favor do Senhor do que permanecer contra o Senhor, e depois o Senhor trata aqueles que são contra mim. Agora, o que o texto está dizendo é que a justiça é de Deus, e portanto eu posso descansar na justiça de Deus. Eu não preciso ficar querendo me defender o tempo todo, me auto-justificar o tempo todo, ficar trabalhando o que por fiz ou deixei de fazer e essas coisas assim por diante. A verdade é que é justo da parte de Deus. Deus está no controle. Deus continua com a mão certa. Deus continua sabendo o que faz. E Ele é aquele que tem a leitura correta de toda a situação. Portanto, eu descanso em Deus. Eu chego para Ele e digo: isso me machucou. Entretanto, o Senhor está no controle. O Senhor é quem cuida de todas as coisas. É justo da sua parte. É justo da sua parte. Segunda coisa que a gente tem que pensar é: apresente os fatos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Você vai descansar. Aqui o texto está dizendo que a gente tem que estar fundamentado bastante para saber defender a nossa fé. Significa que defender a nossa fé, ela vai além do simplesmente dizer quais são as minhas crenças teológicas, dizer de como é que uma pessoa pode ser salva ou não, de apresentar o Evangelho, as 4 leis espirituais, evangelismo explosivo, aonde aquele cara que perguntar o que eu creio a respeito, eu vou dizer. A verdade é que nós somos pontuados, nós vivemos o dia a dia da nossa vida através da nossa fé. Lembra do texto de Abacuque? Abacuque compreendeu que o povo ia levar uma surra,
por causa da sua prática, estavam distanciados de Deus, distantes de Deus. E porque estavam dessa forma, nas leituras e compreensão, a maneira como ele enxergava o mundo, ele disse: escuta, nós estamos tão distantes de Deus, que Deus vai pesar a mão dele sobre nós. E ele se põe em oração, e Deus vira e fala: isso mesmo, Abacuque, eu estou trazendo o meu servo Nabucodonosor, e ele vai dar uma surra em vocês. E aí Abacuque fala: não, Deus, a gente tem que reverter esse quadro, a gente tem que reverter essa história, não dá para ficar acreditando só nisso. Nós não podemos simplesmente ver que o nosso inimigo está se levantando por causa da maneira errada que nós estamos vivendo, e aceitar isso. Eu vou me colocar na minha torre de vigia, e aqui eu vou ficar orando, na expectativa do que o Senhor vai falar comigo, mas como é uma torre de vigia, eu também vou ficar aqui olhando para o que Nabucodonosor está fazendo com a gente. E ele chega a Deus, ele conversa algumas vezes a mais com Deus, e Deus diz: é fato. E o fato é que foi fato, Nabucodonosor se levantou e veio contra Israel. Agora, neste momento que ele se coloca na torre de vigia, ele fica clamando a Deus por uma resposta. E aí Deus diz o seguinte: tá bom, eu vou responder para você, e você vai escrever de uma maneira tão grande que aquele cara que passar correndo vai ler o que eu estou respondendo para você. É o primeiro outdoor que a gente tem notícias. Eu acho interessante que talvez na cabeça de Abacuque, a resposta que Deus daria era: eu vou acabar com Nabucodonosor. É isso aí, servo bom e fiel. Eu jogo no seu time e a gente vai mandar a Argentina de volta para casa. É isso aí, servo bom e fiel. Nós estamos juntos e o México vai sofrer pra caramba na mão da gente. É isso aí, servo bom e fiel. Eu vou fazer a Alemanha jogar de verde, porque de verde ela nunca vai ter um mundial. Talvez fossem essas respostas que Abacuque estava esperando. Mas a resposta que Deus dá é: o meu justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela sua fé. Cai a ficha dele e ele compreende que ainda que a oliveira não floresça, que não haja fruto na vida, ainda que não as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado no meio do pasto, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Significa que ele entendeu que o justo vive pela fé. O justo não vive simplesmente por aquilo que ele está vendo. Ele vive por princípios e por crenças, que ele sabe o que é certo a fazer e ele vai fazer o que é certo. E porque é certo viver dessa forma, muitas vezes eu não serei compreendido, muitas vezes eu não serei aceito, muitas vezes eu não serei praticado. Entretanto, eu sei explicar o porquê que eu tenho feito o que tenho feito. Isso é uma coisa que eu detesto na educação de filhos. É quando o filho faz uma coisa e você diz: mas por que você fez isso? Não sei. E ele tem uma convicção absoluta de que ele fez aquilo porque ele não sabe. E eu tenho convicção absoluta de que eu sei que ele sabe porque ele fez aquilo. Ele simplesmente só não quer falar e assumir o porquê ele fez o que fez. O fato é que a gente vive de forma diferente. Escuta, o que eu estou fazendo porque eu acredito nisso. Porque é dessa forma que eu vivo. André, mas nem tirar o carro da garagem você vai tirar? Um dia, eu conheço um pastor amigo meu que trabalha nessa igreja, que a carteira dele está cassada. E a esposa dele pediu para ele pegar o carro no estacionamento. E ele virou e falou assim: não, minha carteira está cassada e eu não vou pegar. Esse pastor ouviu tanto da esposa dele, que é difícil ser casado com a Daniela, gente. Mas ela falou: pô, mas pegar o carro aqui do lado você não vai pegar? Eu falei: não. Mas por quê? Eu vou dar algumas razões. Primeiro, eu não tenho carta.
Nunca deixei meus filhos dirigirem antes dos 18 anos porque eles não tinham carta. Porque carro só dirige quem tem carta. Então eu não tenho carta, eu não posso dirigir o carro. Segundo, porque é ilegal. Se eu bato um carro hoje, deixa de ser uma infração de trânsito e passa a ser crime. Então eu vou responder por crime, eu não é. Então eu não vou dirigir por causa disso. Terceiro, se eu bater um carro, o seguro ainda vai se voltar contra mim. Agora, o principal de tudo isso é porque eu não posso, diante da minha posição, minha postura diante do próprio Deus, que ensina que eu tenho que obedecer. Então, por que eu não vou fazer? Porque eu estou obediente a Deus. Ponto. Nunca mais me foi pedido para tirar o carro. Só hoje o mais velho pediu, mas ele não sabia dessas respostas. Então apresenta os fatos. Por quê? Por causa disso. Eu acredito nisso. É por causa disso que eu vivo. Eu não vou ferir um princípio meu. Se isso está te ferindo, me desculpa, mas eu acredito nessa forma. É dessa maneira que eu vou viver. E eu administro a minha vida dessa maneira. Então, é pela fé que o justo vive. É pela fé que o justo vive. E se não sair a minha carteira essa semana, eu vou comprar uma bicicleta elétrica. Já me tornei Uber VIP. Sabe o que é isso? Quando eu chamo, não é mais o Select, é o VIP, pelo mesmo preço do Select. Conheço todos os Uberes da região. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Terceira coisa é que talvez você tenha que sair de perto. Romanos 16, 17 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Você vai descansar em Deus. Você vai apresentar os fatos. Mas se nada disso mudou, talvez você tenha que se afastar dele. Porque é um relacionamento tóxico, são pessoas tóxicas. São pessoas que não promovem crescimento. Muito pelo contrário, são pessoas que querem ver a destruição, querem ver a coisa acabada, não querem promover unidade. E lembra que o mesmo texto do qual eu comecei a ler, de Mateus 5, ele diz que bem-aventurados serão os pacificadores. Pacificadores é aquele que promove unidade e reconciliação. Unidade e reconciliação. Mas tem gente que não quer nem unidade, nem reconciliação. E estas pessoas, a gente tem que se distanciar. Inclusive, quando a gente pega o texto de Mateus 18, estas pessoas têm que ser tiradas do nosso meio, porque são pessoas que não querem promover unidade e reconciliação. Afasta-se. Eu não vou ficar eternamente brigando, eu não vou discutir, eu não vou debater, eu não vou ficar apresentando, eu vou simplesmente me afastar. Eu fiz o que fiz por causa disso. Eu estou descansando em Deus. Agora, se você não quer mudar nada disso, eu tiro o meu time de campo. Eu não vou discutir com isso. Eu não vou quebrar o pau com você por causa disso. Eu simplesmente vou me afastar. Simplesmente. Portanto, pode ser pura maldade. E aí você sabe o que tem que ser feito. Agora, a terceira característica é que pode ser pura aparência. E aqui eu quero ler um versículo em duas versões. Primeiro na NVI, que diz: afastem-se de toda forma do mal. Na Revista Corrigida diz: afastem-se de toda a aparência do mal. Eu gosto muito do título, ou da maneira como diz: afastem-se da aparência do mal. O que é afastar-se da aparência do mal? Talvez o que você esteja fazendo, ele não é errado. Entretanto, está dando a aparência de que é errado. Eu lembro muito de que a primeira vez que eu conversei sobre isso com uma pessoa, eu era pastor de jovens ainda no Morumbi, e um jovem me procurou indignado, mas indignado.
ele vinha de uma boa família, uma família de pessoas muito crentes e também com uma condição financeira boa, de uma cidade do nordeste do nosso país. E ele e os irmãos estavam morando em São Paulo. E a moça que trabalhou na família a vida inteira, a mãe também mandou para São Paulo, com a intenção de seguinte: ó, você criou esses meninos, agora eles estão morando longe de mim, vão todos fazer faculdade, eu quero te colocar lá, porque eu sei que eles te respeitam como respeitam a mim. E nós tínhamos medo mesmo dela, medo no sentido que ela era dura, brava, ela organizava a família, a casa, a gente tinha que dar satisfação. Era muito amigo deles, então quando a gente saía alguma coisa, eles estavam dando satisfação para onde iam, para quando voltava, era a presença da mãe representada ali. Pois bem, um deles começou a namorar, e ele namorava na casa da namorada e na casa dele. Só que na casa dele, ele tinha sempre a presença da senhora que representava a mãe, linha dura. E o namoro era monitorado por aquela senhora, linha dura, não passava dos limites. Entretanto, teve uma pessoa que começou a difundir no meio da moçada de que eles estavam vivendo debaixo do mesmo teto. E ele ficou indignado. E ele veio para mim dizendo: que maldade isso, onde já se viu, querem destruir comigo. Ele era um menino muito inteligente, falava muito bem, estava ensinando bastante na igreja, mas um cara de Deus, um homem de Deus mesmo, e indignado. Ele me procurou e eu falei: bom, vamos pensar em algumas coisas. É verdade o que ela está falando? Não, não é verdade, não é verdade mesmo. Além do princípio que ele tinha o monitoramento da representante da mãe ali. Ele falou: não é verdade, Dé. Eu e ela, nós temos mantido o nosso relacionamento na pureza, e eu quero que você saiba que isso para mim é um princípio, é um valor, bababá, bababá. Eu falei: beleza, eu estou com você, fecho nisso. Falei: é maldade o que ela está falando? Ah, é maldade, porque se não é verdade, é maldade o que ela está falando. Você já apresentou os fatos para ela? Quais fatos? Que você tem uma moça que trabalha, uma senhora que trabalha com a família há anos e que representa a sua mãe, e que ela é tão linha dura quanto a sua mãe, que eu reconheço, eu, André, conheço e sei o quanto isso é sério, além dos teus princípios e valores e os princípios e valores da tua namorada. Disse: não, eu nunca apresentei esse fato. Eu falei: então a gente entra no terceiro caso, é pura aparência. Ninguém olhando de fora vai dizer que vocês estão vivendo ou não, porque você vive numa casa que tem uma moça que trabalha aí, mas ninguém sabe quem é essa moça. Então é a aparência, e você tem que evitar a aparência do mal. Você tem que evitar a aparência do mal. Tem que cortar isso. Porque onde você precisa ficar se justificando o tempo todo, você está errado. É a aparência. Então para com isso. Para com isso. Por que estão falando o que estão falando a seu respeito? É verdade? É maldade? É aparência? Para cada uma delas, nós temos ações. Se for verdade, eu vou confessar o meu pecado. Se for maldade, eu vou descansar em Deus. Eu vou apresentar os fatos. E se preciso for, eu vou até me afastar. Agora, se for aparência, o que eu tenho que fazer é me afastar da aparência do mal. Me afastar. Eu não posso nem dar margem para estarem pensando a respeito do que estão pensando a meu respeito. Então eu vou me afastar de tudo isso. Lembrando sempre, para a gente encerrar, de Romanos 12, 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Então eu gostaria de ouvir todos. Aos olhos de todos. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Que princípio bacana de Paulo.
ele traz 3 coisas importantíssimas. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se alguém levantou alguma calúnia contra mim, eu não vou retribuir isso. Eu vou descansar em Deus. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se eu estou errado, ou se eu estou dando aparência do mal, eu vou fazer o que é correto aos olhos de todos. Não só aquele que subentende, não só aquele que entende, mas aquele que subentende o que eu estou fazendo, eu vou fazer o que é correto. E o que depender de mim, eu vou fazer o esforço danado para viver em paz com todos. Em paz com todos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou parar de te caluniar agora. Eu cresci. Fala assim: eu entendi. Eu vou parar de te caluniar agora. Pode falar para ela. Fala assim: eu vou parar. Porque eu entendi os princípios bíblicos para esses relacionamentos abalados. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Vamos em frente, gente.